Neste vídeo tutorial, ensinaremos como inserir citações de referências bibliográficas de modo formal dentro do Word, evitando a inserção manual das referências e adotando um modo automático já embutido nos recursos do próprio Word. Esses recursos podem ser acessados pelo menu Referências do Word, onde é possível encontrar uma série de ferramentas que permitirá a inserção, gerenciamento e controle de estilo das referências. Acessando-se um menu de referências do JabRef, é possível, utilizando seus recursos, exportar um arquivo que o Word pode ler. Para tanto, no JabRef, acesse o menu File e a opção Export. Isso abrirá uma caixa de diálogo em que você pode selecionar o tipo de arquivo, que no nosso caso está já selecionado como MS Office 2007, isso é um arquivo .xml, e na pasta onde você quer gerar o arquivo, colocar o nome do arquivo desejado. Salve o arquivo e volte ao documento do Word em que você estava trabalhando. Acesse no menu Referências a opção Gerenciar Bibliografia. Nela, uma caixa de diálogo também será aberta, onde você pode encontrar o seu arquivo XML gerado no passo anterior. Nisto, o gerenciador de referências é aberto com as referências do arquivo master. A partir dele, você pode exportar as referências para a lista atual de referências que estão citadas ou que serão citadas dentro do seu documento do Word. Para preencher essa lista atual, basta selecionar as referências do lado esquerdo e copiá-las para o lado direito pressionando o botão adequado. Combinando-se as teclas Ctrl, Shift e o clique do botão esquerdo do mouse, é possível selecionar uma sequência de referências para serem copiadas. Apenas o botão Ctrl permite selecionar diferentes referências sem a sequência. Com isso, podemos fechar a caixa de diálogo e iniciar o processo de inserção de nossas referências. Iremos substituir as referências que adicionamos manualmente pelas referências que acabamos de inserir no Word pelo JabRef. Acessando o botão Estilo, podemos escolher o padrão de referências que adotaremos em nosso trabalho. Entre os diversos padrões disponíveis, escolheremos a quinta edição da APA. Agora, em nosso caso, substituiremos as referências que inserimos manualmente pelo modo automático. Isso é feito acessando o botão Inserir citação e encontrando a referência apropriada. Pode-se notar, passando-se o mouse sobre a referência ou clicando sobre ela, que ela está no formato de campo. Este formato permitirá a construção das referências bibliográficas. Seguimos então com o mesmo procedimento de substituir as referências inseridas manualmente pelas citações inseridas pelo Word. Note que, pelas regras da APA, 3 autores de um mesmo artigo podem aparecer na mesma citação. Apesar de aqui estarmos substituindo as referências inseridas manualmente, você poderia inseri-las automaticamente sem colocá-las anteriormente de modo manual, bastando para tanto acessar o botão Inserir citação e clicar sobre a citação apropriada. Para fugirmos do padrão restritivo como as citações são inseridas, como no caso aqui em que citamos Herman et al. 2008 sem parênteses, podemos utilizar ainda o menu Inserir citação e acessar a referência que remete a essa citação. A partir daqui, podemos editar a referência, passando o ponteiro do mouse sobre a referência, clicando sobre ela e acessando o menu de opções sobre a referência. Neste menu, podemos acessar a opção Converter citação em texto estático, e com isso, todo o texto que estava em formato de campo simplesmente se converte em um texto ordinário. Isso nos permite editá-lo de modo tal a que possamos apagar o texto que não nos interessa e, como estratégia para manter as referências bibliográficas, podemos inseri-la novamente, acessando o menu Inserir citação, e como a referência vai ser inserida completamente sobre o texto, podemos novamente usar o menu de opções da citação e com ela acessar uma nova opção. Escolhendo editar a citação, podemos escolher as opções que vão permitir ocultar tanto o nome do autor quanto o título. Com isso, simplesmente apresentando o ano da referência, temos uma referência objetiva sobre a citação completa do autor. Editamos o texto e prosseguimos no
procedimento de citações. Em nosso próximo exemplo, temos o caso de uma referência que é feita direta ao texto. Utilizamos apenas o caso em que citamos ele no meio do texto. Mas no caso de uma citação direta, é necessário fazer uma referência ao final do texto, remetendo à página de onde foi tirada a referência direta. Para isso, novamente acessamos o menu Inserir citação e escolhemos a referência que desejamos colocar. Note que ela aparece no padrão nome e ano. Acesse as opções de citação e escolha a opção Editar fonte. Preencha o campo Páginas no menu de edição de citação e pressione OK. Isto automaticamente adicionará o número da página conforme o padrão da APA.